Né? Nós estamos aqui de passagem. Você consegue crer nisso? Nós estamos de passagem, nós estamos peregrinando nessa terra. Né? Nós não somos daqui, nós somos co-cidadãos dos céus. Né? Nossa terra é o céu, nossa pátria é os céus, e louvado seja Deus por isso. Como o pastor falou, nessa caminhada, né, antes de conhecermos Jesus, nós tivemos várias experiências, né, como foi dito, né, até chegarmos a ter um encontro, né, a Deus dizer assim: tá bom, né, eu preciso que vocês me sigam. Então Deus chega nas nossas vidas. Na minha vida foi através do pastor Cresciano, se alguém não souber. Ele que me apresentou o Evangelho, sou grato a Deus pela vida dele, né? Chegou lá em casa, conversando dessa forma mansa, né? E pegar um pouquinho do tempo, inventava de imprimir uns boletos dos caminhões para pagar, né? Que era para poder injetar a palavra. E a palavra chegou, né? Louvado seja Deus, que no meu coração Deus providenciou uma terra boa, né? E ela germinou e produziu fruto. E estamos aqui nessa caminhada. E nessa caminhada a qual Deus nos chamou para caminhar, ela tem momentos fáceis e momentos difíceis. É a minha, é a sua caminhada, é dessa maneira. Quando a gente menos espera, dificuldade chega. Mas lembrando que Deus está com o seu povo todos os dias. Como já diz o profeta Isaías, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, já anunciava. Jesus também falou com seus discípulos. E o profeta Isaías também, ele é mais profundo e diz: mesmo que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho. Imagina aí, a mãe que amamenta não pode esquecer do filho. Mas ele dá essa ideia para que a gente possa entender o tamanho do amor de Deus pelo seu povo. Né? Ele diz: eu nunca, jamais. Né? Eu nunca, jamais. Faz 3 afirmações. Né? Te esquecerei, jamais te abandonarei. Então, é assim na nossa vida cristã. Mesmo em meio a dificuldades, Deus está cuidando do seu povo. Né? E queria que você abrisse seu coração, né, para receber a palavra que vai ser ministrada, porque a gente vai ver um exemplo também no livro de Números, que vai narrar a história, no capítulo 13 até o 14, de um povo que a graça de Deus alcançou a vida desse povo, né? E nessa graça que foi concedida a esse povo agora é liberto do Egito, da escravidão, da opressão de Faraó. O povo é liberto através da vida de Moisés. Deus levanta Moisés para libertar o povo. E esse povo agora é introduzido, né, no deserto. Ele sai do Egito e agora vai para o deserto. E quem disse que deserto não é local de provisão? Deserto é seco, é quente, à noite é muito frio. Ei, mas não importa onde eu ou você estejamos. Se Deus estiver, irmão, está tudo bem. Deus estando, está tudo bem. A provisão chega, a segurança chega, a paz chega. Só que a gente vai ver alguns acontecimentos que aconteceram nessa peregrinação desse povo pelo deserto, onde vai demonstrar 2 realidades. Né? Um povo que observa o que acontece, a situação, e um povo que de repente não consegue crer naquilo que Deus promete. E a gente vai ver pessoas também que presenciam as mesmas coisas e dão crédito, crer naquilo que Deus prometeu. É eu e você quando fomos chamados. Quando a gente foi chamado, Deus tocou no seu coração, nos fez crer na palavra, nas promessas. Só que as dificuldades chegam, os tempos difíceis chegam, seja na vida de qualquer um. Se
Se nós fôssemos fazer aqui uma entrevista, todo mundo tem alguma situação desconfortável, seja numa área ou em outra. Mas nós somos chamados para viver pela fé. Amém? Então nós vamos ver aqui esse texto e vamos nos alegrar com a palavra. A palavra traz alegria, conforto, segurança. Você consegue crer assim? Então, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Vamos falar um pouco sobre os 12 espias que Moisés, através da orientação de Deus, é chamado para ir ao deserto, espiar a terra que Deus tinha prometido, uma terra que mana leite e mel. É uma terra que Deus prometeu a esse povo. E agora esse povo vai observar a terra. Certo? O livro de Números é o quarto livro de 5, chamado Pentateuco, né? Que vai narrar. Se eu botar aqui meu ajudador, vai ficando velho, aí vai vendo menos. Então o livro de Números, né, é o quarto livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada e faz parte do conjunto de ciclos escritos de Moisés, o Pentateuco. O livro de Números registra a história do povo de Israel durante os quase 40 anos de peregrinação pelo deserto. Imagina, esse povo passou quase 40 anos no deserto. E a palavra Pentateuco é uma expressão grega que significa 5 rolos, ou livros. Compreende-se na Bíblia Sagrada os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis fala da origem, Êxodo do Egito, Levítico dos levitas e os sacerdotes, Números do recenseamento dos hebreus e Deuteronômio da lei. Então o livro de Números vai mostrar essa peregrinação do povo de Deus, o que aconteceu, as consequências da incredulidade, os benefícios da fé, e nós vamos aprender um pouco com a palavra. Amém? Só que antes eu queria ler. Ou orar. Vamos orar primeiro? Pai, te damos graça em nome de Jesus pela sua palavra que vai ser ministrada. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas verdades que têm trazido alegria aos nossos corações. Eu oro por cada vida que aqui está, o Senhor não deixando nenhum deles sair daqui como chegaram, Senhor, mas faz eles saírem mais fortalecidos na fé, mais convictos, cheios de confiança, não em si mesmo, mas sim no Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem dito, prometido em sua palavra. A sua palavra que é viva, como foi dito, e é eficaz. A sua palavra que é poderosa. Senhor, dependemos da intervenção do Espírito Santo para que essas mudanças, essa metanoia aconteça na nossa mente. Senhor, nós te agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Então, o propósito principal do livro de Números consiste em encorajar a preparação do israelita para a conquista da terra prometida. Então, Deus prometeu que esse povo ia conquistar a terra. Nós vamos entender um pouquinho, nessa travessia, o que acontece nessa terra. Abra Números capítulo 3, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, de cada seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe dentre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Então agora Deus dá uma orientação, e começando a entender, essa orientação é uma ordenança, é um mandato de Deus a Moisés, para separar 12 homens para espiar a terra a qual Deus prometeu. Esses homens agora, Moisés sai escolhendo um príncipe de cada tribo, as 12 tribos que Deus preparou. Escolhe-se o príncipe de cada um. Moisés escolhe, você vai ver nos versículos seguintes, o nome de cada um deles e o nome da tribo a qual ele pertence. Eu não vou citar cada um para a gente ganhar tempo, mas você pode acompanhar em casa, depois ler sua Bíblia. Vai dar o nome, tribo de Manassés, tribo de Dan, tribo de Efraim e sucessivamente. Então esses homens são separados para espiar a terra, olhar aquilo que Deus prometeu.
Quando Moisés chega, separa os homens, agora vocês vão. Acompanhe aí no versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é. E o povo que nela habita, se forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habitas, se boa ou má? E que tais são as cidades que habitam em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então o que acontece? Primeiro, os homens são separados, segundo a ordem de Deus. Agora esses homens vão espiar a terra a qual Deus prometeu. E Deus orienta Moisés, esses homens agora precisam ir, eles passam 40 dias observando toda essa terra, fazendo todo o levantamento necessário, como foi escrito. Se é fortificada, se a terra é fértil, se é mata. Então eles precisam analisar a terra. Porque Deus prometeu a eles, mas eles têm agora a responsabilidade de observar, segundo a orientação de Moisés. E eles passam 40 dias observando a terra. Passado o curso de 40 dias, eles agora se apresentam a Moisés. Quando se apresentam a Moisés, o que vai acontecer agora? Vai passar para Moisés o relatório de tudo aquilo que a terra tem. Se ela é fértil, se ela não é. Agora vai vir a parte do relatório. Porque a gente vai ver o livro de Números, do capítulo 1 ao capítulo 2, vai mostrar a questão do censo. É feito o levantamento do número de israelitas que saíram do Egito. Do capítulo 3 ao 4, o censo dos sacerdotes e dos levitas. No capítulo 10, vai começar a dar o início da peregrinação. Já no capítulo 11, a gente vai ver a murmuração do povo. No capítulo 12, a rebelião de Miriam e de Arão. Você vai ver, começa a entender aí, que nesse trajeto aí, houve murmuração, houve rebelião, vários acontecimentos envolvidos nesse contexto. Quando chega no capítulo 13 e 14, aí vai o relatório dos espias, o que nós estamos ensinando. Certo? Então agora o que acontece? Versículo 25. Agora os espias chegam e vão passar o relatório para Moisés de tudo aquilo que eles viram. Vamos acompanhar? Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e viram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Nós temos até aqui, está aqui, que tem, do ministério, né? Aqui é quem é novo e não conhece ainda, aqui é Josué e Caleb. E os cachos de uva que foram mostrados a Moisés, que era o fruto da terra, mostrando que a terra era uma terra muito boa, era uma terra fértil. Amém, irmãos? Então, vamos continuar. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos viastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, e apresenta o fruto. Então já começa aí nesse relatório, né, demonstrando o que Deus tinha prometido lá no Egito. Que a promessa de Moisés ao povo era que Deus ia libertar o povo e ia introduzir esse povo numa terra que mana leite e mel. Foi a promessa. Então esse povo estava esperando o quê? Essa terra. E foram caminhando para a terra. Moisés levanta o povo vai ver. Quando chega lá, a primeira coisa é a confirmação daquilo que Deus prometeu. Que ele fala, verdadeiramente, você pode ver aí no finalzinho, na parte B, do versículo 27,
Ele vai dizer aqui: verdadeiramente a terra que vimos mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então, irmãos, já é para ter aí dos espios uma grande alegria, porque eles foram tirados do Egito, passaram por várias tribulações no deserto, e quando eles chegam na terra, que vão espiar a terra, o que Deus falou é verdade. Você está aqui, irmão? Então eles têm o quê? A concretização da promessa de Deus, daquilo que Deus falou. Ei, eu vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel. Aí depois Deus pega, manda os espias, eles vão olhar, quando chega lá, realmente o que Deus prometeu é verdade. Irmãos, o que Deus promete sempre vai ser verdade. Sempre. Sempre. Então o relatório foi esse. É verdade. Deus prometeu e é verdade. Vamos continuar? Esse relatório, observação, é de Josué e Caleb. Lembra que foram 12? Sempre na nossa caminhada cristã, não sei, vou falar na minha, né? Na minha caminhada cristã, desse aproximadamente 17, 18 anos, média, sempre teve pessoas que disseram: vai dar certo, continua firme. Mas também tiveram pessoas que disseram: não vale a pena, para que isso? Eu me lembrei que o primeiro obstáculo que eu teve foi um vizinho que morava numa casa da gente, que a gente morava embaixo, ele morava em cima, e ele presenciou o tempo da minha conversão, a mudança, né? E quando eu mudei, a primeira coisa que a gente fazia, eu me lembrei do pastor Cresciano, que ele morava em cima, o pastor Cresciano ficava com a gente ali, quem sabe na minha casa, tinha um pé de castanhola em frente, a gente ficava debaixo do pé de castanhola até 1, 2 horas da manhã, e quando a gente se alegrava com a palavra, aí meu sorriso assim baixinho, né, porque é com a minha voz, aí a irmã saia na janela e disse: pastor, irmão, chamava de irmã, você chamava de irmão? Aí eu digo: tá certo, irmão, vou diminuir aqui. Aí a gente conversava bem baixinho, de repente ela vem a alegria de novo. Irmão, a palavra de Deus produz alegria. Aí vinha a alegria, a gente sorria, a irmã olhava pela janela, isso 2 horas da manhã, né? A gente ficava conversando, começava de 10 horas, 9 horas, ia se estendendo, e a palavra produzindo fé, produzindo alegria. Louvado seja Deus, como é bom lembrar do que Deus faz. Louvado seja Deus. Então agora Josué olha com os 12 espias a terra, traz um relatório: é verdade, Deus prometeu, é a terra verdadeiramente mana leite e mel. Só que agora os outros que estavam com eles vão falar também sobre a terra. Vamos acompanhar? 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ei, eles começaram a dizer: Deus prometeu e é verdade. Porém, tem inimigos lá, tem dificuldades, tem obstáculos, tem vários povos hostis aqui, habitando aquela terra. Eles falaram o que Deus prometeu, mas falaram as dificuldades que tem naquela terra. Colocaram os olhos nas dificuldades daquela terra. 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Imagina aí, Moisés vendo aquele discurso dos outros espias, Caleb, né? Vendo o discurso daquele povo, ele faz calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Ei, a gente começa a ver agora 12 homens que espiaram a terra, viram a terra, mas a gente vai ver agora 2 relatórios. Um relatório que diz, são muito fortificadas. E começou a dizer quem estava lá. As tribos se pertenciam a lá. Só que Caleb está ali observando, ele também presenciou, ele estava com eles naqueles 40 dias. Mas o que Caleb fala é interessante. Ei, Hebreus 11, versículo 1, todos lembram, né? Fé, pode colocar aí na tela, tá? Hebreus 11, 1. Olha só. Ora, a fé é a... O que foi que Caleb disse? Ei, eu quero repetir de Caleb aqui. Caleb fez se calar o povo e disse, certamente, Caleb tinha certeza. O que traz certeza é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A fé fala, a fé crê, a fé é ousada. E agora Caleb diz, ei, certamente, Caleb não olhou para a dificuldade da terra. Caleb olhou para a promessa de Deus. Nessa nossa caminhada, é uma pergunta, para onde estamos olhando? Para a promessa de Deus ou para as dificuldades que se apresentam nessa nossa caminhada? Porque dificuldades vão ter. Mas Deus prometeu algo para mim e para você. Deus prometeu. Vamos continuar? 31. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, olha só, os homens que subiram junto com Caleb e Josué, disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Oh, Caleb disse, certamente. Os outros espias disseram, não podemos. Agora há um conflito. Há um grande problema agora. E Moisés lá presenciando tudo. 10 disse, não podemos. 2 disse, certamente. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Nem sempre a maioria está certa. A maioria disse, não podemos subir contra aquele povo. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque é mais forte do que nós. Essa ida até a terra espiar, estratégia militar, eles foram observar como é que era. Foi Moisés, ei, a orientação de Deus, vamos ver como é que é, se é fortificada, se não é. Eles chegam lá, se deparam e olham e dizem assim, vixe, o exército de lá é muito maior do que o daqui. Não tem como ir contra. Agora começaram a olhar as dificuldades. Começaram a olhar o número de inimigos que tinha na terra. Começaram agora a fazer contas. E disse, não consigo, não conseguiremos. Ei, os da fé são chamados para viver pela fé. Não pelo que vê e nem pelo que sente. Nós somos chamados para viver confiadamente na palavra de Deus. Amém? Vamos lá. 32. E adiante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Agora você vê a incredulidade
desses 10 homens. E essa incredulidade é horrível. Por quê? Porque começa a contagiar outras pessoas. Versículo 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela... Agora o relatório daqueles 10 homens trouxe desespero na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas agora deixaram de acreditar, de olhar para a promessa de Deus. E interessante que esses homens, junto com Josué e Caleb, foram os mesmos que visualizaram, viveram no período no qual Deus fez os 10 milagres no Egito. Eles viram, Deus se manifestou mostrando o seu poder lá no Egito, desde o Egito. Antes de levarem ele para o deserto, Deus mostrou quem Deus era. Mandando as pragas, transformando o dia em noite, água em sangue, praga de rã, e a última praga que foi a morte de todo primogênito. Então Deus se mostrou o Deus Todo-Poderoso, quem realmente Ele é. O povo viu o seu poder, a sua grandeza. E quando Ele tira o povo do Egito, Deus mostra quando abre o mar e o povo passa a pés enxutos. Todo o povo, após terminarem a travessia do mar, Deus fecha o mar e o exército de Faraó é engolido pelas ondas, pelas águas do mar. Então o povo vê tudo isso, vê o grande eu sou manifestando o seu poder em favor deles. Mas esse povo é introduzido na terra. Quando manda espiar, esse povo olha para a dificuldade. Abrindo parênteses. Você tem desfrutado do poder de Deus? Você tem visto os milagres de Deus na sua vida? É uma pergunta. Tem visto o poder de Deus se manifestando em seu favor? Esse povo também viu. E Deus prometeu a esse povo. Só que a incredulidade desse povo levou esse povo agora a viver uma vida de murmuração. Começaram a reclamar, murmurar, você vai ver isso em seguida. Começou dizendo, não tem como. Esse povo lá é muito forte. E a gente aqui somos fracos. Todos os filhos de Israel, versículo 2. Fizeram o quê? Opa! O que aconteceu aqui? Todos! Que relatório! O relatório que levou a todos a murmurarem. Contra quem? Contra Moisés. Interessante. Moisés que libertou o povo. Moisés que intercedia pelo povo. Moisés era a ponte entre Deus e o povo. E agora o povo murmura e coloca a culpa em Moisés. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disseram, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o... Meu Deus! Agora esse povo que foi liberto da opressão do Egito, das mãos de Faraó, o povo agora quer voltar. Incredulidade faz o homem voltar para suas origens. A incredulidade faz o homem retroceder. E a murmuração, irmãos, como eu estava pregando em Itajá ontem, a murmuração não é um exemplo de fé. A murmuração é um exemplo de incredulidade. Você olha para a circunstância e você coloca circunstâncias maiores do que Deus na sua vida. Você olha para a dificuldade e diz, essa dificuldade Deus não é capaz de resolver, de solucionar, nem de me dar sabedoria para lidar com ela.
Aí começa a murmuração. Toda vez que o povo murmurava, o povo sofria. O que tem acontecido na sua vida quando as circunstâncias contrárias chegam? Você tem falado o que Deus tem falado ou você tem murmurado? Não precisa dizer. Você tem dado glória a Deus ou tem murmurado? Aqui o povo murmurou. Mesmo vendo os milagres de Deus nas suas vidas. Mesmo vendo os livramentos de Deus. O povo queria retornar para o Egito. Meu pai, o que a incredulidade faz na vida de uma pessoa? Faz ela retornar às suas origens passadas. Continuando. Versículo 30. Vamos adiantar aqui. Mas vamos por aqui para o 5. Versículo 5, 14, 5. Então Moisés e Aém caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Josafé, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação. Agora, Caleb e Josué falam novamente. Você viu o relatório dos outros 10? Que além de não dar crédito que Deus prometeu, a incredulidade dele contagiou os demais. E agora Josué e Caleb vão de novo falar. Já falaram antes, capítulo 13. Vão falar de novo. Lá no 13 falou, certamente possuiremos a terra. Por quê? Porque Deus prometeu. Agora Josué vai de novo falar. E falaram, versículo 7 do capítulo 14, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Ei, novamente, as palavras de Josué e Caleb, elas estão confirmando aquilo que Deus prometeu. Amém. Eles continuam vivendo em fé. Irmão, nós não fomos chamados para voltar para o Egito. Amém. Nós fomos tirados de lá. Amém. Fomos tirados do Egito. Amém. O Egito é uma figura da escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Amém. Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos, nossos delitos de pecado. É a nossa vida lá no Egito. E Deus chega e nos dá vida, juntamente com Cristo. Ele nos liberta, nos leva, sabe, para uma nova vida. Caminhando agora na sua direção. O que acontecia no deserto, nessa peregrinação, sabe o que acontecia? Primeiro, deserto de dia, você já viu, reportagem, é quente demais. Você que mora em Açu, acha Açu quente? Deserto é muito mais quente. Ao ponto de alguns dias que você fique lá, você fica desidratado, e se tomar muita água e morre. Mas Deus providenciava uma nuvem de glória para proteger o povo do sol escaldante do deserto. À noite, a temperatura baixa de uma forma impressionante. O que Deus fazia? Espera aí. Levantava a coluna de fogo para esquentar o povo e guiar o povo. Deus sempre agindo de bondade e misericórdia a favor daquele povo. Ei, esse é o Deus que eu e você seguimos. Sabe? Abençoando a gente, protegendo a gente, guiando a gente. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus da aliança que tem com o seu povo. Então Deus está lá, dando maná ao povo, fazendo água sair da rocha, e o povo está ali sendo suprido, protegido. Mas o povo murmura, reclama, ao ponto de dizer que era melhor que estivesse no Egito. Eu até brincando com o pastor José entende de cerâmica, né?
Porque é o que o povo fazia lá no Egito, tijolo. Só que chegou um tempo que Faraó disse: espera aí, o negócio está muito bom. Vocês não vão só fazer o tijolo, vocês vão prover também a palha. E o povo não tinha tempo para nada, viviam como escravo. Vai fazer, queimar o tijolo e prover a palha. Mas o que o povo, nesse conto aqui, era melhor lá. Irmãos, o que faz a incredulidade na vida de uma pessoa? Querer retroceder, voltar para o Egito, para ser escravo, oprimido, envergonhado, maltratado. Meu pai, nós não fomos chamados para voltar para o Egito. Amém. Deus está nos levando para Canaã, para a terra que mana leite e mel, um local de descanso, um local de fartura, onde Deus estará suprindo a necessidade do seu povo. Mas a incredulidade do povo foi o povo retroceder, querer voltar para o Egito. Pastor Crescendo lembrando do nosso passado. É bom a gente lembrar do passado. Sabe para quê? Para ser grato pelo presente. Louvado seja Deus que Deus nos tirou daquela bagaceira. Louvado seja Deus que Deus nos tirou do Egito. Louvado seja Deus. No Egito eu era envergonhado. No Egito eu vivia como escravo. No Egito eu não tinha valor. Aí Deus, na sua bondade, faz essa graça nas nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos. Está aqui, irmão. Está aqui. Está aqui. Essa noite. Aqui é um privilégio para poucos. Muitas vezes não consegue enxergar. É um privilégio para poucos. Eu vou o culto, porque eu tenho que ir. Irmão, é um privilégio você conseguir se entender a preciosidade que é de poder estar aqui, ouvindo algo que vai mudar a sua vida. E não só a sua vida, a sua história. A história não só a sua vida, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Irmão, não tem dinheiro que pague. Foi o que Jesus disse para Marta: o que Maria está recebendo, ninguém pode roubar dela, ninguém pode tirar dela. O que eu e você estamos recebendo quando a gente se alimenta da palavra de Deus, ninguém pode roubar da gente. É precioso. Aí agora esses homens preferem voltar para o Egito. Voltar para as suas raízes, para a escravidão do Egito. Meu Deus. A incredulidade daquele povo estava fazendo o povo retornar. Você vê o que acontece. Incredulidade, murmuração. Quando você vê o povo reclamando demais, murmurando demais, você já sabe. É o efeito da incredulidade em suas vidas. Você já conhece aqueles crentes que tudo reclama? Nunca tá bom? Era lá na... Esqueci o nome da rua. A igreja. O endereço antigo. Luiz Correia de Saleitão. Aí Deus vai, tira de lá, providencia o terreno, tira do aluguel. Prepare um prédio maravilhoso desse, próprio, abençoa, dá condição de ir reformando, um local melhor para estar, providenciando rede de criança, tudo. Aí os da fé, louvado seja Deus, obrigado, Senhor, como seu Deus é bom, como Deus é maravilhoso. O incrédulo, bicho, foi longe agora. Já começa a reclamar. Mas lá tinha piso, aqui não tem piso ainda.
Não consegue ser grato. Passou um tempo sem água, eu preguei aqui uma vez, não tinha água, era um pouco quente, né? Mas lá no outro tinha água, aqui tá quente. Nada tá bom. Por incrível, nada tá bom. Ele não está satisfeito com nada. Tudo é motivo de murmuração. Reclama disso, reclama daquilo. Mesmo Deus se mostrando bom, mesmo Deus abençoando, mesmo Deus cuidando, mesmo assim se reclama. Ainda bem que eu estou falando com ninguém aqui, né? Só. Né? E a reclamação. A gente falando hoje da casa do pastor, teve um almoço. Uma das coisas que a palavra ensina a mim e a você, em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, diz: em tudo, dai graças. O que é isso? É o contrário de murmurar. É o contrário. Em tudo, dai graças. Seja grato a Deus pelo que Deus fez e vem fazendo em sua vida. Seja grato. Aqui esses homens, Deus libertou eles. E o povo sai do Egito. Sabe em que situação o povo sai do Egito? Olha, cheio de ouro. Que Deus fez com que eles saíssem lá com riquezas do Egito. Pelo tempo trabalhado. Aí o povo sai agora com riquezas, sendo levado a uma terra que manda leite e mel. Mas mesmo assim o povo começa a reclamar, quando você vai no conto aqui, porque no Egito tinha carne, porque no Egito tinha isso, e os alhos poró, e começa a reclamar. E reclamação. Eu quero dizer a você, irmão, murmuração e reclamação tem consequência. Você está aqui? Murmuração e reclamação tem consequência. Esse povo passaram aproximadamente 40 anos andando em círculo. Dá para imaginar? 40 anos aproximadamente andando em círculos no deserto, podendo estar usufruindo daquilo que Deus prometeu, mas a incredulidade deles fez eles andarem em círculos até acontecer algo. Versículo 37. Você me acompanha? Versículo 37 do capítulo 14. Vamos para o 36. Vamos para o 35, me ajuda. 35, tá aí? Pronto. Olha só. Eu, o Senhor, falei e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Ei, murmuração é rebelião contra Deus. Amém. Vamos lá? 36. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltaram, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. O que aconteceu? Além de murmurar, influenciou os outros. Infamou a vida dos outros. Aqueles espias, aqueles 10 homens. Além de murmurar, fizeram os outros murmurar também. Olha o que aconteceu. 37. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o... Ei, o que aconteceu? Irmãos, é aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Porque eram aproximadamente 605 mil homens acima de 20 anos. Sem contar com mulheres, crianças e idosos. Esse povo ficaram 40 anos rodando em círculo até padecer. Por que motivo?
Murmuração. Murmuração. Eu acho que depois de ouvir isso, a gente vai só dar graças a Deus agora, né? Dar glória a Deus, né? Em tudo dá graça, né? Vamos só agora agradecer a Deus. Vamos continuar? Mas continua. Louvado seja Deus. O povo está meio assim, né? Olhando assim. Morreram. Está escrito. Não dá para desfazer. A gente tem que mostrar a realidade de uma vida em murmuração. Mas tem outra realidade. É a nossa realidade. É a minha, a sua realidade. Qual é a minha, qual é a sua realidade? É essa aqui que precisamos aplicar nas nossas vidas. Versículo 38. Mais, tem os mais. Tem os mais. Mais. Josué, mais. Braulio, mais. Antônio, mais Tásio, mais Cristian, mais Milton, mais José Ailton, mais Capitu, mais Flávio, mais São Francisco, mais Ávila, e aí vai, mais Breno, e aí vai, mais Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Efoné, que eram dos homens que foram inspirar a terra, sobreviverão. Ei, esses que sobreviveram foram os que creram, foi os que se mostraram perseverantes. Louvado seja Deus. Esses que prevaleceram continuaram eram pessoas perseverantes. Ei, irmãos, nós fomos chamados para perseverar. A perseverança é de um povo. É do povo de Deus. É dos santos. Nós fomos chamar para perseverar. Ei, a dificuldade, os amorreus, os filhos de Anak, a Malequita, estão lá. A dificuldade estão ali diante de você. Mas eu e você fomos chamados para perseverar. Olhar para a promessa de Deus. Para aquilo que Deus falou a mim e a seu respeito. E ele continua firme. Firme na fé, confiando na palavra. Certamente, é como o pastor falou, louvado seja Deus que Deus tem preservado minha vida, Deus tem preservado sua vida, seja grato por isso, tem sustentado a sua fé. Deus tem sustentado a sua fé, você crê porque Deus tem concedido fé. Seja grato, por que você acha que você consegue crer? Se alegrar com a palavra, porque sabe que algumas palavras, alguns textos entram dentro de você e promovem, sabe, aquela alegria, aquela convicção. Por que será? É Deus, irmão. É Deus trabalhando dentro de você. Você está aí desanimado, triste, a situação da vida contrária, algumas coisas dão errado, às vezes não é só uma, são várias coisas que dão erradas. Aí você chega, ouve a palavra promove fé e alegria no seu coração. E você continua firme. Eu cheguei aqui, eu me alegro. Que pessoa que eu conheci há 10 anos atrás estão aqui ainda. Isso é alegria. Alegria. Sinal de perseverança. Perseverança. Pessoas que não desistiram. Nós não somos que retrocedem. Louvado seja Deus. Aqueles que continuam na fé, aqueles que perseveram, eles continuaram vivos. Interessante, irmão, que só Josué e Caleb e a sua descendência desfrutaram da terra. Foram introduzidos na terra. Aí, interessante, eu estou encerrando agora, né? Só para você entender. Chegam na terra. Ah, chegamos. Aleluia. De cara a Jericó. Outro obstáculo. Mas Deus estava com o povo, irmãos. Deus está com você. Deus está te guiando. As dificuldades não são para te abater, são para te fortalecer. Por isso que Tiago diz, né? Tende por motivo de alegria. Passaram por várias tribulações.
A tribulação está fazendo você pessoa mais forte. Você vê o milagre de Deus hoje, você vê o milagre de Deus amanhã, e Deus agindo no outro dia na sua vida, e Deus agindo na outra semana na sua vida, e a dificuldade se levanta, e Deus lhe dá sabedoria, Deus lhe poupa de um lado, lhe poupa do outro, depois até levanta a outra, Deus poupa você de novo. Irmão, isso não é para produzir tristeza, é para produzir alegria. Louvado seja Deus que nos ajude, irmãos. Quando você olhar, você diz, louvado seja Deus. É o que foi lido, né? Romanos foi do Romanos 11, né? 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a honra e a glória eternamente, e amém. É porque é por ele. Irmão, como é bom viver esse evangelho. Como é bom. É emocionante. É emocionante. Gera uma alegria muito grande. Uma satisfação. Você está alegre pelo evangelho ter chegado na sua vida? Aleluia. Sabe como é que se expressa isso? Sabe como é que é expressada essa alegria que você diz ter? Sabe como? Glorificando a Deus e não murmurando. A alegria é expressada pelas palavras. Glória a Deus. Certamente Deus vai prover. É igual Abraão falando para o seu filho Isaque: pai, o tutelo está aí, a lenha está aí, e o cordeiro? A resposta de Abraão: Deus. Escuta, irmão. Deus. Eu estou falando do homem de fé. O patriarca Abraão. Palavra sábia. Palavra de convicção. Palavra de certeza. Não de dúvida. Ele tinha todo motivo para murmurar e reclamar. Todo motivo. Tem que sacrificar o filho. Mas ele diz: certamente, Deus proverá para ti, meu filho. Ei, Deus está provendo para mim e para você. Que Deus nos ajude, irmão, a compreender essas verdades, se alegrar com elas. O povo chega, como é que vai? Como é que tá as coisas? Tá tudo bem. Ah, igual o Geazi, né? Como é que vai, criança? Tá bem, tá bom. Tá tudo bem, tá tudo cooperando. Tá tudo cooperando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu orar, irmãos, para encerrar, porque se deixar eu fico aqui a noite todinha. O evangelho, ele me empolga. Ele me deixa feliz, sabe? Começo a falar de Deus. Se eu falar de mim mesmo, eu fico triste. Mas gosto de falar de Deus, dos seus feitos, da sua grandeza, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Aí quando eu começo a falar disso, me lembrar disso, é como o profeta diz: eu quero trazer a lembrança que me traz esperança. A bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A sua bondade não tem fim e se renova a cada manhã. Grande é o Senhor. Louvado seja Deus. Pai, te damos graça em nome de Jesus, pela sua palavra que foi ministrada, que ela produza em nossos corações convicções, certeza. Aquele espírito que houve em Caleb, né? Um espírito diferente. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelos seus grandes feitos. Obrigado pela fé que nos foi concedida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós só temos que agradecer a Ti, Senhor. Só estamos vivos por causa da Sua graça. Só estamos aqui Te louvando porque o Senhor é bom. Ah, Senhor, só por causa disso. Estamos de pé porque o Senhor é bom. É porque o Senhor nos ama. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Estão alegres? Louvado seja Deus. Tenho certeza aqui que os irmãos vão estar sempre agora dando glória a Deus, mais do que já dão. Pastor?